Olá, como vai você? Muito bom receber você aqui mais uma vez no nosso canal, um canal que vai falar sobre saúde. E hoje eu quero falar com você, você que se sente cansado, você que se sente fadigado, esse cansaço te pega todo dia, você que está com a memória ruim, parece que está sempre esquecendo alguma coisa, acorda sem ânimo muitas vezes, né? Meio molão, você que perde a atenção com facilidade, você que perde o foco muitas vezes naquilo que você está fazendo, você de repente viaja, vai para o mundo da lua, né? Você que percebe inclusive que seu filho está indo mal na escola, percebe que ele estuda de verdade, ele até estuda bastante, mas nunca tira notas boas na escola, nas provas, e a professora dele chamou você lá e disse: olha, o Joãozinho parece que está sempre no mundo da lua, precisa ver o que está acontecendo, está sempre viajando. Mas quero falar com você também que é vegano, que é vegetariano. É muito importante que você ouça isso que eu vou falar. Ou você que fez alguma cirurgia bariátrica, ou fez alguma outra cirurgia do estômago, ou até mesmo você que tem o hábito de estar sempre tomando aqueles remédios que diminuem a acidez do estômago, os prazóis da vida, o omeprazol, pantoprazol, todos esses remédios que diminuem a acidez do estômago. Você que sente tudo isso que eu falei, ou mesmo você que não se enquadra em nada disso que eu falei, é muito importante que você ouça esse vídeo até o final, porque nesse vídeo eu vou falar sobre a vitamina B12, a importância da vitamina B12. O meu nome é Alex Precioso, minha especialidade é odontologia, mas hoje eu vou falar sobre a vitamina B12, porque é uma coisa muito importante. Me considero uma pessoa estudiosa, sou um autodidata em saúde geral, por isso que nós vamos falar de alguma coisa que não diz respeito especificamente à odontologia, ok? Inclusive, muitas vezes as pessoas me dizem, os meus pacientes, as pessoas que assistem meus vídeos, falam: doutor, o senhor é da área odontológica e por que vem falando tanto de saúde do corpo humano, de saúde como um todo? E é simples, porque o ser humano ele é todo único, ele é todo ímpar, ele é indivisível. Nós não dividimos o corpo humano em partes. E é por isso que em todas as minhas consultas eu procuro orientar meus pacientes, do que fazer para que ele tenha uma saúde melhor, porque tudo melhora, né? Bom, como eu estava dizendo, o corpo humano, não existe divisão no corpo humano. O mesmo nutriente que alimenta a unha do pé, por exemplo, né, alimenta todos os seus cabelos, alimenta os seus dentes, alimenta todas as estruturas da boca. E é como já dizia um grande médico, o primeiro grande médico e pensador da humanidade. O nome dele era Hipócrates. Ele viveu lá nos idos de 500 anos antes de Cristo aproximadamente. E ele dizia o seguinte: que o seu remédio seja o seu alimento e o seu alimento seja o seu remédio. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre a B12, né? A deficiência da vitamina B12, ela afeta inicialmente o sistema nervoso e o sistema de formação das células do sangue. Então, dois sistemas iniciais, né? No sistema nervoso, ela é fundamental na formação de uma estrutura que envolve os nervos, a bainha de mielina, que se chama bainha de mielina, e é muito importante para a transmissão dos impulsos nervosos. É como se os nervos fossem ficando mais fracos, e aí a pessoa vai ficando com falta de atenção, perde a concentração, perde o foco naquilo que está fazendo. O que é muito comum nesses casos é a diminuição da memória. A memória vai ficando fraca com a falta da B12. Você não se lembra muitas vezes de algumas coisas normais do dia a dia. Putz, como é que é mesmo o nome daquela pessoa? Já se deparou com isso? Puxa, eu vim aqui na cozinha pegar, o que eu vim pegar aqui mesmo? Você já passou por isso, eu tenho certeza. Essas são situações comuns que podem ser evitadas se não houver a falta de B12. Quando eu falei dos filhos, é porque o déficit de atenção é muito comum nas crianças. Outra coisa comum é com relação à parte sanguínea.
A B12 participa da formação de diversas células sanguíneas. Normalmente, a pessoa apresenta uma anemia chamada megaloblástica. As células elas ficam uma forma aumentada, por isso que ela se chama megaloblástica, né? É como se fosse um defeito na célula, fora de forma. É uma hemácia e é a hemácia, na realidade, que é responsável por levar o oxigênio a todos os órgãos. E por isso que a pessoa fica cansada por nada, um cansaço que numa condição normal não aconteceria. Ela não teria esse cansaço. Ok? Eu falei inclusive também dos vegetarianos, das pessoas que fazem esse tipo de alimentação e normalmente elas não comem carne. A B12 está nas carnes, principalmente nas carnes vermelhas. Ela até está nos outros alimentos, né? Como nos ovos, em algumas verduras, por exemplo, mas muito pouco, quase nada. Nas verduras, nas folhas, quase que insignificante. Então, quem não come carne tem que suplementar B12. Com certeza tem falta de B12. Para vocês que são vegetarianos e veganos, né? Outro grupo de pessoas que deve suplementar B12 são aquelas que fizeram cirurgia bariátrica. Olha aí, aquelas pessoas que eu conheço que fizeram cirurgia bariátrica, ou que fizeram outro tipo de cirurgia do estômago, ou ainda que usam rotineiramente aqueles remédios que diminuem a acidez do estômago. São os ditos prazóis da vida, ou seja, omeprazol, pantoprazol, enfim, todos esses prazóis aí. Esses remédios, eles diminuem a acidez do estômago e diminuem também a liberação de uma proteína chamada fator intrínseco, que é fundamental para a absorção da B12. Por isso que as pessoas mais idosas normalmente têm deficiência de B12, porque naturalmente elas têm diminuição da acidez do estômago. Vai ficando mais velha, a acidez do estômago vai diminuindo, né? Outra situação de muita importância para nosso controle é que nós temos uma proteína chamada homocisteína. A homocisteína, ela é uma substância, uma proteína que se estiver em alta, se ela estiver alta no sangue, pode causar diversas doenças. Por exemplo, doenças neurodegenerativas como Parkinson, como Alzheimer. Além disso, a homocisteína ela aumenta o risco de doenças cardíacas. Olha só, doenças cardiovasculares, né? Ou doenças só vasculares, como o risco de tromboses, por exemplo, tromboses até severas, podendo inclusive, dependendo da situação, levar o indivíduo à morte, porque trombose é perigoso. Então, é fundamental para a diminuição dos níveis de homocisteína. A B12 é fundamental. A B12 transforma a homocisteína numa outra substância e com isso ela diminui a quantidade, com isso a B12 diminui a quantidade da homocisteína no sangue e diminui essas condições. No caso da odontologia, por exemplo, principalmente em cirurgias maiores, onde pode ocorrer microlesões de nervos periféricos, a B12 é muito importante para a recuperação desses nervos. O sistema nervoso é o principal prejudicado com a falta de B12. Tenha certeza disso. Então você que tem um nível de B12 no sangue baixo, é fundamental para que se eleve esse nível para que você tenha uma boa saúde. E qual é o nível, né? Qual é o nível de B12? Primeiro, vamos dizer que a correção da B12 não é complicada, mas é preciso dosar esse exame, essa B12 no sangue. E se ela estiver ela deve estar entre 500 e 1000 picogramas. Os laboratórios trazem como valor de referência de 200 a 900. Mas estudos atuais demonstram que quando a B12 está abaixo de 490, 500, as pessoas já começam a sentir problemas. Esses problemas que eu comentei com vocês, né? E como é que a gente deve suplementar a B12? Bom, primeiro a gente tem que entender que existem dois tipos de B12. Uma é a cianocobalamina e a outra é a metilcobalamina. A melhor forma é a metilcobalamina, porque ela já está pronta. Ela é a forma ativa da B12. A cianocobalamina precisa ser transformada no organismo em metilcobalamina. Outro detalhe importante é a suplementação na forma sublingual, porque ela já vai direto para o sangue quando é sublingual. Enquanto que por via oral ela vai ter que passar pelo estômago e fatalmente não vai absorver tudo que deveria ser absorvido, né? E qual a quantidade que você deve suplementar? Bom, a metilcobalamina a gente não encontra normalmente nas farmácias, porque é a forma mais comum, porque a forma mais comum na realidade é a cianocobalamina, essa encontra com facilidade.
Então você tem que mandar manipular, a gente tem que mandar manipular, e a dose ideal deve variar entre 500 e 1000 microgramas, né? É bem pouco, não é grande. Mas veja, eu vou dizer mais uma vez, você não deve suplementar sozinho, procure seu médico, procure um nutricionista, ou mesmo um cirurgião dentista, que ele vai poder te ajudar nessa suplementação, ok? Então, você não deve suplementar sozinho, porque é preciso avaliar os bons níveis, os níveis que você tem de B12 no corpo, como todas as outras coisas, ok? Então veja, se você gostou desse vídeo, dá um like nele, se inscreve no canal, compartilha ele com os teus amigos, com a tua rede social. É muito importante porque as pessoas precisam saber de como cuidar da saúde, de como ter uma saúde melhor, ok? Um grande abraço para você, até o próximo vídeo.